Você já parou para pensar por que, mesmo tendo um bom emprego, amigos por perto, conforto material e até momentos de prazer, ainda assim sente esse vazio dentro do peito? Uma espécie de ausência que não tem nome, mas pesa como se fosse feita de pedra? Essa sensação de estar perdido, mesmo com tudo ao seu redor funcionando, não é sinal de fracasso. É um chamado da sua alma. E talvez você tenha ignorado esse chamado por tempo demais. Hoje, neste vídeo, vamos juntos mergulhar fundo nesse silêncio interno, com a sabedoria do Dalai Lama e da tradição budista, para entender o que está por trás desse sentimento e como começar a voltar para casa, dentro de você. Esta mensagem pode transformar vidas. Se ela tocar o seu coração, não guarde só para você. Inscreva-se agora no canal, ative o sino e compartilhe com quem você ama. Juntos, podemos espalhar consciência, cura e verdade para milhares de pessoas. Agora, respire fundo e venha comigo. Você trabalhou tanto para chegar até aqui. Lutou, cedeu, chorou escondido, aguentou calado, construiu coisas, relacionamentos, planos. Acreditou que quando tudo estivesse finalmente no lugar, a paz viria como uma recompensa, natural, como a brisa que sopra depois de uma tempestade longa. Mas a tempestade passou e a brisa não veio. Em vez disso, surgiu um silêncio desconfortável, um incômodo difícil de explicar. Uma pergunta sussurrando baixinho quando ninguém está olhando. Por que eu ainda me sinto tão vazio? É como se o mundo todo tivesse vendido uma ideia de felicidade pronta, embalada em metas e conquistas, mas quando você finalmente desembrulha, o pacote ele vem vazio. Não é culpa sua. O sistema inteiro foi desenhado para te fazer correr atrás de coisas que parecem importantes, mas que nunca conseguem tocar o que é essencial. E o pior, quando você não sente gratidão por aquilo que conquistou, o ego se apressa em te acusar. Você é ingrato, mimado, nada nunca está bom para você. Mas não é isso. O que você sente não é ingratidão, é saudade. Sim, saudade. De algo que você não sabe nomear, mas que está dentro de você desde sempre. O Dalai Lama diz que o sofrimento moderno não é causado pela falta, mas pelo excesso. Excesso de distrações, de desejos, de metas que não vêm da alma. Excesso de barulho, de comparação, de pressa, de máscaras. E é esse excesso que sufoca o seu ser mais profundo, que silencia a sua verdadeira voz. Aquela que você ouvia quando era criança e ainda sonhava. Você lembra? Quando tudo era mais simples, quando você se sentia inteiro apenas brincando, olhando o céu, inventando histórias ou apenas estando presente. Nada faltava, porque nada era exigido. A alma estava ali, viva, desperta. Mas com o tempo, o mundo foi te ensinando a se afastar dela, dizendo que aquilo não era suficiente, que era preciso crescer, vencer, mostrar resultados, ser alguém. E você foi, você correu atrás, você virou alguém, mas no caminho perdeu um pedaço de si. E agora, mesmo cercado de tudo o que disseram que era sucesso, esse pedaço te chama de volta. E é por isso que você se sente perdido. Você não está fracassando, você está sendo chamado, não para largar tudo e fugir, mas para voltar, para se lembrar de quem você era antes do mundo te ensinar a esquecer. O Dalai Lama ensina que a verdadeira paz não nasce do controle externo, mas da reconexão com a sua natureza interior. E essa reconexão começa no instante em que você para de correr e começa a ouvir. Ouvir o quê? O seu coração, a sua alma, a sua verdade. Porque só você pode se devolver a si mesmo. Nenhuma conquista do mundo pode preencher o que está faltando se o que está faltando é você. Agora, feche os olhos por um instante. Respire fundo.
Sinta esse espaço que o vazio criou dentro de você. Ele parece assustador, eu sei. Mas e se ele não for um buraco, e sim uma porta? No próximo bloco, vamos atravessar essa porta juntos. Vamos olhar com coragem o que está por trás desse vazio e descobrir que talvez ele não seja um inimigo, mas um mestre silencioso, um guia espiritual. Um mensageiro que chegou para te acordar. Você cresceu ouvindo que o vazio era um problema, algo a ser evitado, combatido, preenchido o mais rápido possível. Quando o vazio aparecia, você ligava a TV, abria as redes sociais, comia algo, comprava alguma coisa, começava um novo projeto, mergulhava em um relacionamento, qualquer coisa, menos parar, menos sentir, menos olhar para dentro. E o mundo aplaudia isso. Afinal, quem sente demais, quem se recolhe, quem silencia, incomoda. Mas talvez ninguém tenha te contado que o vazio não é um erro da alma. Ele é o terreno fértil onde o verdadeiro florescimento começa. O Dalai Lama ensina que o sofrimento é muitas vezes o empurrão que nos leva de volta para a verdade. E o vazio, por mais desconfortável que seja, é um dos maiores convites da existência. Porque é só quando o mundo exterior já não satisfaz que você começa a buscar dentro de si. O vazio é uma ruptura, uma rachadura no concreto da sua vida. E é por essa rachadura que a luz começa a entrar. Sim, dói, mas também cura. Porque o vazio não veio para te castigar, ele veio para te libertar das mentiras que você acreditou por tanto tempo. Quantas vezes você disse a si mesmo: quando eu conseguir aquele emprego, aquela casa, aquela pessoa, aquela quantia de dinheiro, aí sim vou me sentir completo, mas você conseguiu. E mesmo assim, a inquietação voltou, silenciosa, como um eco antigo. É porque nada disso é você. São só papéis, personagens, roupas que você veste para funcionar no mundo, mas que não tocam a nudez da sua alma. A sua essência não pode ser satisfeita com promessas externas. Ela só se nutre de verdade, presença, conexão. Quando você se sente perdido, é porque perdeu essa conexão, não com os outros, mas consigo mesmo. E aqui está uma revelação profunda. Esse vazio que tanto te assusta é a sua alma chamando por você. É ela dizendo: você foi longe demais do que realmente é. Volte. E você pode voltar. Agora mesmo, neste instante, respire, devagar, de olhos fechados, apenas sinta. Você está aqui, ainda inteiro, mesmo que fragmentado, ainda vivo, mesmo que machucado. E se você está sentindo esse vazio, é porque há algo dentro de você que se recusa a viver uma vida pela metade. Algo sagrado, algo que sabe que você merece mais do que correria, cobranças e máscaras. Algo que quer te devolver a si mesmo. Mas é preciso coragem. Coragem para parar de fugir. Coragem para olhar o que dói. Coragem para não buscar culpados, nem a si, nem ao mundo, mas simplesmente se abrir. O Dalai Lama diz: o propósito da vida é ser feliz. Mas ele explica que a verdadeira felicidade não vem de prazeres passageiros, e sim de um estado interno de harmonia, de compaixão, de autenticidade. Você está sofrendo porque criou uma vida onde a sua alma não pode respirar. E agora ela está pedindo ar. E a boa notícia é, você pode atender esse chamado. Não precisa destruir tudo. Basta começar a fazer diferente, um passo de cada vez. Começar a ouvir a si mesmo, começar a ser verdadeiro, começar a silenciar o mundo e escutar o que vibra no fundo do seu ser. Essa é a raiz de toda a cura. E não importa quantas vezes você se perdeu, o caminho de volta sempre existe, porque ele nunca esteve fora. Ele sempre esteve em você.
No próximo bloco, vamos falar sobre como o ego constrói armadilhas invisíveis que nos afastam de quem realmente somos. E como reconhecer essas ilusões é o primeiro passo para se libertar de uma vida vazia e começar a viver com propósito. À primeira vista, o ego parece um aliado. Ele te dá identidade, força, ambição. Ele diz: você é isso, você precisa daquilo, você merece mais. E por muito tempo, você acreditou. Acreditou que era essa imagem que você criou, que precisava provar valor, que tinha que ser admirado, desejado, respeitado, que deveria alcançar metas, agradar os outros, ser bem-sucedido. Mas chega um momento em que tudo isso começa a pesar e você percebe: o ego construiu uma prisão com paredes invisíveis. O Dalai Lama ensina que o ego é a fonte de grande parte do nosso sofrimento, porque ele vive comparando, exigindo, temendo. Ele nunca está satisfeito, e tudo o que ele faz é baseado em uma ideia falsa de separação. O ego acredita que você é apenas o que pode ser medido: sua aparência, seu status, seus títulos, seus seguidores. E quanto mais você se identifica com isso, mais se afasta da sua essência. Você começa a viver para manter a imagem, para alimentar o personagem. E pouco a pouco vai se perdendo de si mesmo, vai deixando de lado os seus sentimentos mais verdadeiros, vai ignorando os sinais do corpo, o chamado da alma, a necessidade de parar. O ego odeia o silêncio, porque no silêncio ele desaparece. E é por isso que quando você tenta ficar em paz, ele grita mais alto. Ele sussurra: você está ficando para trás. Você não é suficiente. Olha o que os outros estão fazendo. E você acredita, corre, posta, se ocupa, sorri mesmo querendo chorar, diz sim quando queria dizer não. E cada vez que faz isso, um pedaço de você morre um pouco por dentro, e o vazio cresce. Mas aqui está a verdade: você não nasceu para ser um personagem, você nasceu para ser uma alma viva. E toda vez que você tenta ser alguém que não é, a vida perde o brilho, porque não há luz no que é falso. O brilho da alma só aparece quando você tem coragem de ser quem é, com todas as suas dores, verdades e imperfeições. O ego quer controle, a alma quer liberdade, o ego quer reconhecimento, a alma quer conexão, o cego quer vencer, a alma quer amar. O Dalai Lama nos lembra que a verdadeira felicidade nasce da compaixão, por si mesmo e pelos outros. E não há compaixão onde há competição. Não há paz onde há comparação. Você não precisa provar nada. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa vencer ninguém. Tudo isso são ideias criadas por um ego assustado, mas a sua alma, ela não tem medo. Ela já é. Ela já sabe, e ela está esperando por você, esperando que você diga basta, que você solte as armaduras, que você escolha voltar para a simplicidade, para a verdade, para o que é real. E quando você fizer isso, mesmo que só por alguns minutos por dia, algo começa a mudar. Uma calma suave toma o lugar da ansiedade. Uma clareza silenciosa ocupa o espaço da dúvida, e você começa a sentir que está voltando para casa. No próximo bloco, vamos falar sobre como se reconectar com a sua essência através da presença, da escuta interna e de pequenos gestos diários que têm o poder de transformar completamente a forma como você se sente com você mesmo e com a vida. Você já percebeu como a vida passa e você muitas vezes não está lá? O corpo está, mas a alma está distante, como se uma parte de você estivesse sempre correndo atrás de algo que nunca chega, sempre esperando o próximo momento, o próximo alívio, a próxima vitória. É como se houvesse uma promessa invisível pendurada no futuro, e a sua paz estivesse sempre lá, nunca aqui. O Dalai Lama
ensina que esse é o maior erro da mente moderna. Viver no tempo que ainda não existe enquanto esquece o presente. O único lugar onde a alma habita. Você pode ter tudo o que deseja, conforto, afeto, estabilidade, mas se a sua consciência está sempre em outro lugar, você se sentirá ausente de si mesmo. É esse desencontro entre o que você vive e o que você sente que cria o vazio. Não é a vida que está vazia, é a sua presença que está distante dela. A cura começa quando você volta, quando você senta, respira e decide ficar, não no futuro, nem no passado, nem na mente cheia de ruídos, mas aqui, agora, com tudo o que há, com o que está bonito e com o que está ferido também. Estar presente não é só desfrutar os momentos bons, é também acolher os que doem, é não fugir mais de si mesmo, é fazer as pazes com o silêncio. A sua alma está cansada, não porque você fez demais, mas porque se afastou demais do que é essencial. E essencial não é fazer, é sentir, é se escutar, é se cuidar, é andar mais devagar, tomar o chá com atenção, deitar e ouvir a própria respiração, estar com alguém e realmente estar, olhar nos olhos, ouvir com o coração. É isso que preenche o vazio. Não os excessos, não a correria, não a performance. Você pode começar agora, simplesmente parando por um instante. Coloque uma mão no peito, respire bem fundo, sinta o ar entrando e saindo. Não tente mudar nada, apenas sinta, observe. Este é o seu lar, este é o seu corpo, este é o seu agora. E por mais imperfeito que pareça, ele é o único lugar onde a sua alma pode habitar. Tudo o que você procura já está aqui. A calma, a clareza, o sentido, só estão encobertos pelo ruído. O Dalai Lama diz que cultivar a presença é como limpar um espelho. A sua alma sempre esteve ali, só estava coberta de poeira. Quando você começa a praticar a presença, dia após dia, minuto após minuto, o espelho se limpa. E você se vê de novo, você se reencontra. E nesse reencontro, algo mágico acontece. Você para de se forçar a ser alguém e começa simplesmente a ser. E no começo pode parecer estranho, porque o mundo te ensinou a correr, a se apressar, a ser produtivo o tempo todo. O silêncio assusta, o descanso incomoda. Ficar só parece perigoso, mas é justamente nesses espaços que a alma floresce. É na pausa que nasce a consciência. É no vazio que renasce a paz. A presença tem um poder curativo que a mente ainda não entende, porque quando você está presente, você está inteiro. Você começa a perceber coisas que antes ignorava. A textura do vento, o cheiro da madeira molhada, o som do próprio coração batendo em sintonia com a vida. Coisas simples, mas sagradas. Coisas que te lembram que estar vivo é um dom e não uma tarefa. A presença é o oposto da exigência. Ela não quer que você mude. Ela quer que você esteja, que você sinta, que você se permita existir com tudo o que é, inclusive com a dor, inclusive com as dúvidas, porque mesmo essas partes merecem ser vistas. Quando você olha para si com compaixão, até as feridas respiram, até a sombra se suaviza, até o medo se ajoelha diante da luz. E então, aos poucos, o seu mundo interior começa a mudar. O que antes parecia urgente já não grita tanto. O que antes era peso começa a se dissolver, porque você está ali, consigo mesmo. Porque a sua alma voltou a morar em você. E nesse espaço nasce o amor. Não o amor romântico, nem idealizado, mas o amor que acolhe, que abraça, que diz: você não precisa ser mais nada além do que já é. Não subestime o poder dos pequenos gestos conscientes. Uma respiração profunda, um olhar atento, um toque com afeto, um momento em silêncio no fim do dia. São neles que você se reconstrói. São neles que a alma encontra descanso. São neles que a vida volta
a ter sabor. A presença não é o destino, é o caminho. E todo reencontro verdadeiro começa assim, com uma decisão silenciosa de voltar para casa. No próximo bloco, vamos aprofundar essa reconexão com a alma através da autocompaixão e entender por que você precisa, mais do que tudo, ser o seu próprio lar antes de querer ser o abrigo de alguém ou de qualquer conquista exterior. Muitos de nós passamos a vida inteira buscando um lugar de repouso, um lugar onde possamos finalmente respirar em paz, ser amados sem condições, ser vistos sem precisar lutar, ser compreendidos sem precisar explicar. Procuramos esse refúgio em pessoas, em relacionamentos, em carreiras, em cidades distantes, e ainda assim o vazio insiste, porque o que a alma procura não está fora. O Dalai Lama ensina que a verdadeira liberdade espiritual nasce quando compreendemos que o nosso primeiro lar somos nós mesmos. E é aqui que começa uma das maiores curas da jornada humana, o retorno ao amor próprio. Mas não um amor egoísta ou superficial, e sim um amor compassivo, gentil, silencioso. Um amor que acolhe as próprias imperfeições, que não exige perfeição para merecer descanso. Um amor que diz, você não precisa se consertar para se permitir existir. Você já parou para observar como fala consigo mesmo? Já notou as palavras que usa para se julgar quando erra? A maneira como se trata quando falha, quando decepciona, quando não alcança o ideal. Quantas vezes você se abandona justamente quando mais precisa de acolhimento? Quantas vezes repete, sem perceber, as vozes duras do passado, as críticas, as comparações, os olhares que diziam, você não é suficiente? É aqui que entra a autocompaixão, não como um conceito bonito, mas como um gesto de coragem. Amar a si mesmo, como diz o Dalai Lama, é o primeiro passo para amar o mundo, porque quem se rejeita também rejeita os outros. Quem vive em guerra dentro de si espalha conflito ao redor. Mas quem faz as pazes com a própria dor se torna um porto para todos que cruzam seu caminho. Ser o seu próprio lar significa se permitir chorar sem se sentir fraco. Significa descansar sem culpa. Significa colocar limites, cuidar do seu corpo, respeitar o seu tempo. Significa dizer não quando necessário, sem medo de desapontar. Significa olhar para dentro com ternura e dizer, eu estou aqui por mim, eu não vou me abandonar. A autocompaixão não é complacência, não é se acomodar, é uma força suave, mas transformadora. Quando você se acolhe, você se fortalece. Você se levanta não por obrigação, mas por amor. Você se cuida não por medo, mas por carinho. Você transforma seus hábitos não para ser aceito, mas porque entende que merece uma vida mais leve, merece respirar sem peso, merece acordar sem culpa, merece existir em paz dentro da própria pele. E isso não é egoísmo. Isso é sabedoria. Porque quando você se torna o seu próprio lar, você para de exigir dos outros o que só você pode oferecer. Você se torna mais leve, mais disponível, mais verdadeiro. Você passa a amar com mais liberdade, porque já não precisa preencher vazios. Você compartilha e não mendiga. Você se doa sem se perder. Muitos vivem na ilusão de que o amor virá como resgate, que alguém chegará, enxergará nossas dores e nos salvará de nós mesmos. Mas a verdade é que ninguém pode te dar aquilo que você ainda não se dá. O amor começa em casa, no silêncio da noite, no espelho, no gesto pequeno de não se punir por sentir, no abraço interno que diz, está tudo bem não estar bem. Eu continuo aqui. Ser o seu próprio lar é criar um espaço interno onde a alma possa descansar, onde a criança ferida em você possa chorar sem medo, onde os seus sonhos possam florescer sem a pressão de ter que provar algo.
É ter um santuário invisível, onde você se sente seguro, inteiro, digno, mesmo nos dias escuros, mesmo nas falhas, mesmo quando ninguém está olhando. E é desse lugar que surge a verdadeira força. Não a força da rigidez, da resistência, da negação da dor, mas a força que brota do amor, a força que levanta porque quer viver, não porque precisa resistir. A força que caminha com os olhos suaves, o coração aberto e a certeza tranquila de que não precisa ser nada além do que é. No próximo bloco, vamos falar sobre como o silêncio e a solitude podem deixar de ser um castigo e se tornarem portais de cura, e como muitas vezes é no vazio que a alma encontra a sua plenitude. Você já percebeu o medo que temos do silêncio? Basta um momento sem estímulo e logo corremos para preencher. Pegamos o celular, ligamos a TV, procuramos alguém, qualquer coisa, menos ficar sozinhos com nós mesmos. Mas por que é tão desconfortável estar só? Por que o silêncio parece gritar? O Dalai Lama diz que o silêncio é uma linguagem sagrada. Não aquela que impõe ausência, mas a que revela presença. No silêncio, tudo o que é verdadeiro emerge. No silêncio, a alma se escuta. E talvez por isso tenhamos tanto medo dele, porque o silêncio desmonta as máscaras. Ele revela o que estava abafado. Ele nos obriga a sentir o que evitamos por tanto tempo. Mas o que acontece quando, em vez de fugir, você aceita esse convite? Quando você senta, fecha os olhos e apenas permanece ali, respirando com o que há, sem tentar controlar, entender ou mudar, apenas sendo, apenas sentindo, apenas estando com você. A princípio, pode doer. A mente se agita, as emoções vêm à tona, a inquietação toma conta, mas pouco a pouco, se você continuar, uma brisa começa a passar por dentro, uma calma inexplicável se instala, como se pela primeira vez em muito tempo você estivesse em casa, sem precisar falar, sem precisar fingir, sem precisar provar. A solitude é um portal, e como todo portal ela pede coragem, coragem para atravessar o desconforto inicial, coragem para encarar o que foi evitado, coragem para sentar com a própria verdade. Mas quando você atravessa, do outro lado existe algo que o mundo exterior nunca poderá te dar: clareza, sentido, intimidade com a própria alma. Quantas respostas você tem procurado fora? Quantas perguntas você carrega esperando que alguém venha responder? O silêncio responde, mas não com palavras. Ele responde com percepção, com intuição, com uma sabedoria que não vem da mente, mas do coração desperto. Ele não diz o que fazer, ele mostra o que você já sabe, mas havia esquecido. O Dalai Lama explica que quando aprendemos a estar sozinhos, descobrimos que nunca estivemos sós, porque a vida fala. A existência inteira está sussurrando. A brisa, a luz da manhã, o canto distante de um pássaro, o som das folhas se movendo, tudo comunica. Mas só escuta quem desacelera, só ouve quem silencia. Estar só não é estar em falta. É estar em encontro, é uma alquimia sutil que transforma a ausência em presença, vazio em vastidão, inquietude em sabedoria. É quando você entende que não precisa estar com alguém para se sentir completo. É quando você descobre que o mais profundo afeto é aquele que você desenvolve por si mesmo. Há uma beleza profunda naqueles que aprenderam a estar sós, sem se sentirem solitários. São pessoas que exalam uma paz diferente, uma calma que não depende de circunstâncias, um brilho que vem de dentro, porque ao se sentarem com o silêncio, encontraram o que buscavam nas multidões. Encontraram o lar, e ao contrário do que parece, essas pessoas não se isolam do mundo. Elas estão mais disponíveis, mais inteiras, mais amorosas, porque não estão mais tentando sugar do outro aquilo que já encontraram em si. Elas não precisam mais ser aprovadas. Já se aprovaram. Não precisam mais ser vistas. Já se viram.
e por isso olham o outro com mais gentileza, com menos julgamento, com mais compaixão. O silêncio limpa. Ele não esvazia, ele revela. Ele não exclui, ele convida. Quando você se entrega a ele com coragem, você deixa de viver de fora para dentro e começa a viver de dentro para fora. Você deixa de ser refém das vozes externas e começa a seguir a sua bússola interior. E essa mudança muda tudo, porque pela primeira vez você não está tentando se encaixar. Você está apenas florescendo no seu tempo, do seu jeito, com a sua verdade. E isso é liberdade. No próximo bloco, vamos falar sobre como a comparação e o desejo constante de validação nos aprisionam e como a sabedoria budista pode nos libertar dessa prisão invisível que rouba nossa paz. Vivemos tempos em que tudo é mostrado, exposto, medido. Vidas que parecem perfeitas cabem em um post. Felicidades editadas, sorrisos filtrados, conquistas exibidas como troféus digitais. E sem perceber, começamos a nos comparar. Começamos a medir nossa paz pelo barulho do outro, nosso valor pelo brilho da vitrine alheia, nossa jornada pelo tempo de quem corre em outra direção. E aí vem o vazio, a sensação de insuficiência, a inquietude que sussurra. Você deveria estar mais longe, ter mais, ser mais. Mas mais segundo quem? Segundo qual medida? Segundo qual verdade? O Dalai Lama nos lembra que a comparação é uma forma disfarçada de autoviolência, porque ela nos desconecta da nossa essência. Ela nos arranca da presença e nos empurra para um palco onde nunca seremos suficientes, porque sempre haverá alguém com mais aplausos, mais beleza, mais conquistas, mais certeza aparente. A comparação nos aprisiona em uma corrida que não tem linha de chegada. Cada vitória vira exigência. Cada conquista perde valor assim que vemos alguém com uma maior. A alma se esgota tentando acompanhar um ritmo que não é seu. Perdemos a capacidade de apreciar o que temos, de honrar onde estamos, de sermos gratos pelo que somos. Mas a verdade é que a vida não é uma competição. A vida é um caminho e cada caminho é único. Cada alma tem seu tempo de florir. Cada história tem sua própria dança com o tempo, com as quedas, com os silêncios. Quando você se compara, você desonra essa singularidade. Você tenta forçar sua alma a seguir um roteiro que não foi escrito para ela. A comparação nasce da insegurança, e a insegurança nasce do esquecimento. Esquecimento de quem você é, esquecimento do que é verdadeiro, esquecimento do valor que já habita em você, não pelo que você faz, mas por simplesmente existir. Você não precisa ser igual, não precisa alcançar os mesmos marcos, não precisa ter a mesma aparência, nem a mesma voz, nem o mesmo número de seguidores. Você precisa apenas ser fiel à sua luz, à sua verdade, ao seu ritmo. O Dalai Lama ensina que a verdadeira autoestima nasce quando paramos de nos olhar pelos olhos do mundo e começamos a nos ver pela lente da compaixão. Quando olhamos para dentro e reconhecemos: eu sou suficiente exatamente como sou, ainda em processo, ainda aprendendo, ainda em transformação. E quando isso acontece, algo dentro se solta. O peso se desfaz, você para de correr, você começa a caminhar com leveza. Você se permite ser imperfeito, humano, real. E nesse estado, a beleza, a liberdade, a verdade. A busca por validação externa é uma fome que nunca se sacia. É como beber água salgada. Quanto mais você consome, mais sede sente. Mas quando você se volta para dentro e cultiva a aceitação silenciosa, essa sede começa a desaparecer. Porque você entende que não precisa provar o seu valor. Você só precisa lembrar dele. A comparação também nos afasta dos outros. Porque onde há competição, não há conexão. Onde há inveja, não há empatia.
Onde há comparação, não há comunhão. Mas quando você abandona essa lógica, quando deixa de se medir com os olhos do ego, você começa a ver o outro como um espelho, não como um rival. Um espelho que te mostra possibilidades, não ameaças. Que te ensina, não que te julga. A felicidade do outro não diminui a sua. O sucesso do outro não invalida o seu caminho. Pelo contrário, quando você se alegra pela luz do outro, você amplia a sua. Porque tudo o que você admira no outro já existe em você mesmo que adormecido. E quando você se conecta com isso, você se inspira em vez de se sentir inferior. Você cresce em vez de se diminuir. É preciso vigilância para não cair nessa armadilha. Vigilância amorosa. Toda vez que perceber a mente te comparando, respire fundo. Volte para o corpo, volte para o presente. Lembre-se, a flor não compete com a que está ao lado, ela apenas floresce, no seu tempo, com a sua cor, com a sua fragrância, e isso basta. No próximo bloco, vamos explorar o poder do propósito espiritual e como reencontrar um sentido mais profundo para a vida pode dissolver essa sensação de estar perdido, mesmo quando se tem tudo. Você já sentiu como se estivesse vivendo no piloto automático? Como se cada dia fosse uma repetição do anterior, mesmo cercado de conquistas, mesmo tendo alcançado o que um dia pareceu distante, ainda assim, lá no fundo, algo parece faltar. Uma inquietação silenciosa, um vazio que não se explica com lógica, um cansaço que não se resolve com sono. Essa sensação, segundo o Dalai Lama, não é um defeito, é um chamado, um lembrete suave e às vezes doloroso de que a alma não foi feita apenas para sobreviver. Ela foi feita para florescer, para servir, para amar, para despertar. O que nos adoece, muitas vezes, não é o fracasso, mas o sucesso desconectado do propósito. Ter tudo e ainda assim sentir-se perdido. Realizar muito, mas não sentir sentido. E isso acontece quando nossa vida externa não reflete mais a nossa verdade interna. O Dalai Lama ensina que o verdadeiro propósito não está ligado àquilo que fazemos, mas ao porquê fazemos. Ele nasce do coração. Ele se manifesta na intenção. Você pode lavar pratos com propósito ou administrar uma empresa sem alma. O que define o sentido de uma ação não é sua grandeza externa, mas a consciência com que ela é realizada. Quantas vezes seguimos caminhos porque nos disseram que era o certo? Escolhemos carreiras para agradar, relacionamentos para não estar só, estilos de vida que não nos pertencem. E assim, dia após dia, vamos nos distanciando daquilo que realmente somos. Vamos apagando a chama. E quando percebemos, estamos vivos por fora, mas adormecidos por dentro. A alma sente. Ela sabe quando você está se traindo. Ela sussurra no silêncio da noite que há algo mais. E esse algo mais não se compra, não se conquista, não se exibe. Ele se revela. E só se revela quando você desacelera o bastante para ouvir. O propósito espiritual é esse reencontro, não com um papel específico no mundo, mas com uma vibração interior, com uma direção que te dá paz, mesmo sem garantias, com uma certeza silenciosa que te diz, é por aqui. Mesmo que ainda não se saiba o destino, às vezes, o propósito não vem com holofotes. Ele se esconde nas entrelinhas, no cuidado com o outro, na escuta atenta, no serviço silencioso, no gesto anônimo, em fazer o bem sem esperar retorno. Porque o verdadeiro propósito liberta do ego. Ele não é sobre ser grande, é sobre ser verdadeiro. Você pode não saber ainda qual é o seu propósito, e está tudo bem. Mas há um caminho para reencontrá-lo. Voltar para dentro, silenciar as vozes externas, observar o que te faz vibrar, o que te emociona, o que te conecta, o que te faz esquecer do tempo, o que acalma, o que inspira, o que transforma. O Dalai
Lama nos lembra que servir aos outros com compaixão é uma das formas mais puras de viver com propósito. Porque quando você oferece algo de si, não para ser admirado, mas para aliviar o sofrimento do mundo, você se lembra do que é ser humano. E essa lembrança cura. Ela dá sentido. Ela devolve a direção. Não importa se você é um professor, um artista, um jardineiro, um médico, um cuidador, um caminhante solitário. O que importa é com que intenção você vive. É se há verdade em cada gesto. É se há presença em cada palavra. É se há amor, mesmo que em pequenas doses, no que você faz. O propósito não é um destino fixo. É um estado de ser. É quando sua vida, por mais simples que pareça, começa a refletir sua essência mais profunda. É quando o que você faz está alinhado com o que você sente. E é nesse alinhamento que o peso desaparece. O cansaço vira força. O medo vira coragem. A pressa vira presença. Talvez você não esteja perdido. Talvez você apenas tenha se esquecido de olhar para dentro. Talvez você tenha confiado demais no barulho do mundo e se desconectado da sabedoria silenciosa da alma. Mas agora você pode voltar. Agora você pode se perguntar: o que minha alma deseja expressar? E essa pergunta, quando feita com sinceridade, muda tudo. No próximo bloco, vamos falar sobre a ilusão do controle e como aprender a soltar pode nos devolver uma paz que o ego jamais conseguirá construir. Desde cedo, somos ensinados a buscar segurança, a garantir o futuro, a controlar as variáveis, planejar, prever, antecipar. Criamos metas, desenhamos estratégias, fazemos de tudo para manter a vida sob nosso domínio. Mas a vida tem seus próprios planos. E mais cedo ou mais tarde, todos descobrimos que nem tudo está em nossas mãos. E é aí que a angústia aparece. Quando as coisas não saem como imaginamos. Quando o imprevisto chega. Quando aquilo que parecia certo desmorona. A mente, que tentou se proteger com o controle, entra em colapso diante da incerteza. E nos sentimos perdidos, ansiosos, desconectados. O Dalai Lama nos convida a refletir. Será que precisamos controlar tudo? Ou será que precisamos aprender a confiar? Existe uma diferença profunda entre agir com consciência e tentar controlar o incontrolável. Uma coisa nasce da sabedoria, a outra do medo. E o medo, por mais que tente proteger, nos aprisiona. Quanto sofrimento nasce do desejo de controlar o que não depende de nós? As reações do outro, o rumo das relações, a opinião alheia, o tempo, os eventos, os desfechos. Lutamos contra a vida como se ela devesse seguir nossos roteiros. Mas a vida é como um rio. Ela flui com ou sem a nossa permissão. E quanto mais tentamos represá-la, mais cansados ficamos. Soltar não é desistir. Soltar é confiar. Confiar que a existência tem uma inteligência que vai além do nosso entendimento, que há um ritmo natural para tudo, que algumas coisas nos são tiradas não como punição, mas como libertação, que o que parece perda pode ser proteção. O Dalai Lama ensina que aceitar a impermanência é a chave da paz interior. Tudo muda, tudo passa, tudo se transforma. E é nesse fluxo que encontramos a verdadeira estabilidade. Não fora, mas dentro. Não tentando evitar a mudança, mas aprendendo a dançar com ela. Quando soltamos, abrimos espaço. Espaço para o novo, para o verdadeiro, para o inesperado. Que pode ser 1000 vezes melhor do que aquilo que idealizamos. Mas para isso é preciso fé. Não uma fé dogmática, mas uma fé interior. Uma confiança suave de que mesmo nos momentos escuros há uma luz conduzindo. Há um sentido que, mesmo invisível agora, um dia se revelará. Quantas vezes você tentou controlar algo e depois de soltar percebeu que tudo se ajeitou de forma ainda mais harmônica? Que a vida trouxe o que você precisava, mesmo que não fosse o que você queria? Que aquilo que parecia perda te levou exatamente onde
Você precisava estar. Soltar é abrir mão da arrogância de achar que sabemos o que é melhor. É reconhecer que há uma sabedoria maior operando em silêncio. É descansar nessa sabedoria. É fazer a nossa parte e confiar no resto. Quando você solta, você respira. Você se permite viver com mais leveza. Você deixa de carregar o peso do mundo nas costas e começa a perceber que a vida não é uma batalha, mas um fluxo, um convite à entrega, um chamado à presença. Mas soltar também exige coragem. Coragem de olhar para o medo e atravessá-lo. Coragem de abrir mão do controle e abraçar o mistério. Coragem de confiar que você pode ser guiado mesmo quando não vê o caminho. O Dalai Lama diz que quanto mais você tenta controlar, mais distante fica da paz. Mas quanto mais você aceita, mais próximo está de si. Porque no fundo, soltar é voltar. É se reencontrar com a parte de você que sempre soube, está tudo certo, mesmo quando parece não estar. No próximo e último bloco, vamos reunir todas essas reflexões e fazer um chamado profundo à reconexão com a alma. Uma conclusão que convida à transformação, à cura e à lembrança de quem você verdadeiramente é. Chegamos ao final desta caminhada, uma travessia interior que não leva a um lugar fora de você, mas a um espaço sagrado e silencioso dentro do seu próprio ser. Um retorno. Porque, no fundo, tudo o que buscamos lá fora já existe aqui dentro. E toda a sensação de estar perdido nada mais é do que um afastamento de si, de sua essência, de sua verdade. O mundo nos ensinou a correr, a produzir, a alcançar, a competir. Nos ensinou que sucesso é ter, que felicidade é consumir, que valor está em ser visto. Mas a alma, ela não entende essa linguagem. A alma não quer mais uma conquista. Ela quer descanso. Ela quer inteireza. Ela quer viver em paz. Talvez você tenha seguido o caminho que todos disseram ser o certo. Estudou, trabalhou, construiu, buscou reconhecimento, estabilidade. E ainda assim, algo não se encaixa. Há uma ausência sutil, mas constante, como um chamado abafado, como um grito silencioso pedindo um outro tipo de vida. E esse grito não é um sinal de fracasso, é um lembrete, um sussurro da alma dizendo: "Ei, você ainda está aí dentro? Ainda se lembra de mim?" O Dalai Lama nos ensina que a verdadeira liberdade não vem de ter o controle sobre tudo, mas de soltar aquilo que nos impede de viver com leveza. Soltar as máscaras, soltar os excessos, soltar as exigências irreais, soltar a necessidade de agradar, de provar, de ser perfeito, soltar o velho eu que fomos ensinados a ser. E nesse espaço de entrega nasce uma nova possibilidade. A de simplesmente ser. Ser quem você é, sem culpa, sem medo, sem cobrança. Ser com autenticidade, com presença, com amor. Quando você começa a caminhar em direção a si mesmo, o mundo muda. As coisas externas talvez continuem como estão, mas algo profundo se transforma. Você para de buscar fora o que só pode ser encontrado dentro. Você compreende que a paz não é um lugar ao qual se chega, mas um estado que se habita. A alma não está interessada em grandes feitos. Ela está interessada em verdade, em coerência, em gentileza, em amor real. O que ela deseja é que você volte para o silêncio, para o sentir, para a simplicidade de uma vida com sentido. Não um sentido grandioso, exibido ou espetacular, mas um sentido silencioso, honesto, íntimo. Um sentido que te faz deitar a cabeça no travesseiro com o coração em paz. Esse é o ponto de chegada, a reconexão. A lembrança de que você não precisa ser mais do que já é. Que você não precisa correr tanto, provar tanto, sofrer tanto. Que tudo o que sua alma quer é que você se escute, que você se abrace,
Que você se permita florescer no seu tempo, no seu ritmo, no seu jeito. E se hoje você sente que essa mensagem falou com você, então saiba, não foi por acaso. A alma escuta o que a mente não compreende. E talvez neste momento ela esteja te pedindo apenas uma coisa: escute-me, acolha-me, permita-me te guiar de volta para casa. Se isso tocou seu coração, então compartilhe. Porque há muitas almas adormecidas, muitos corações vazios, muitas pessoas que, mesmo cercadas de tudo, sentem que não têm nada. Mostre a elas que existe outro caminho, que há algo mais, que há beleza em viver com presença, que há poder em ser verdadeiro. O Dalai Lama nos ensina que o maior presente que podemos dar ao mundo é a nossa própria transformação. Quando você se reconecta com sua alma, você cura não só a si, mas inspira outros a também se curarem. A sua luz, mesmo que silenciosa, é farol para quem ainda anda na escuridão. Então, leve consigo essa mensagem, guarde-a no peito e, mais do que isso, viva-a. Honre sua alma, honre sua história, honre sua verdade. Você não está perdido. Você está voltando, e a cada passo, a cada respiração, a cada instante de presença, você se lembra, a paz não está lá fora. Ela sempre esteve aqui, dentro, esperando você voltar.